A rinoplastia é a cirurgia de correção do nariz. Existem várias indicações para a rinoplastia. Ela pode também ser associada a uma septoplastia, no caso de um problema funcional, ou seja, um problema respiratório, um desvio de septo. Isso pode ser realizado no mesmo tempo. A rinoplastia apenas seria só a correção estética do nariz, e que também podem ter várias indicações, seja para a correção de uma ponta nasal que não é muito definida, uma ponta mais bulbosa, ou uma giba nasal, que é aquela irregularidade no dorso nasal, mais percebida no perfil do paciente, ou uma ponta que seja mais caída e que o paciente deseje elevar. Mas sempre que for falar sobre rinoplastia, é importante muito trabalhar a expectativa do paciente. A gente não pode prometer um resultado, por exemplo, de um artista famoso ou um paciente, porque a gente deve também respeitar a anatomia do paciente, a etnia daquele paciente. Nós não podemos querer que um nariz negroide tenha características totalmente de um paciente branco. Então, a gente respeita também o desejo do paciente, mas explica para ele que aquele resultado pode não ficar natural. Ou não só isso, que a gente pode não conseguir atingir aquele resultado, porque cada nariz tem a sua limitação. Normalmente hoje a rinoplastia é feita de forma estruturada, ou seja, nós colocamos mais do que retiramos. Antigamente a gente via alguns narizes muito estereotipados, narizes que todo mundo dizia, esse nariz fez cirurgia plástica. Nariz muito delicado, de ponta muito arrebitada, e hoje não é o perfil de nariz que hoje é considerado o mais bonito. O que a gente sabe é que hoje os narizes que têm dorso mais reto, ponta mais definida, são mais naturais e trazem mais beleza. Claro que isso também vai depender da vontade do paciente, mas de uma forma geral é o que mais é solicitado e mais considerado embelezador nos dias de hoje. Existem alguns cuidados importantes que o paciente que fez rinoplastia deve seguir. Normalmente a gente orienta que a cabeceira da cama fique um pouco mais elevada para diminuir o edema da região. É importante a lavagem das narinas com soro fisiológico para que coágulos não atrapalhem a respiração ou não causem obstrução dessas narinas ou não acumulem resíduos, sujeira. Em alguns pacientes que fazem fratura durante a cirurgia, que é necessário realizar fratura, podemos colocar gesso ou alguns materiais que contenham o nariz, como por exemplo o aquaplast. Esse gesso ou esse aquaplast normalmente são retirados após 7 ou 10 dias. Assim como quando realizamos septoplastia, podemos colocar alguns dispositivos dentro das narinas, como por exemplo os splints nasais. Esses splints, eles normalmente permanecem por 14 dias. Então cada pós-operatório vai depender do tipo de material que foi utilizado. O que é sempre importante alertar no paciente que fez rinoplastia é que depois que a gente retira esses materiais, o paciente ainda não tem completa noção do resultado que o nariz vai ter. Porque o nariz é um dos locais que tem muito edema. Então a gente só vai conseguir ver um resultado mais definitivo, um real resultado de uma rinoplastia após 6 meses ou até 1 ano. Então é importante, desde antes da cirurgia, trabalhar essa expectativa no paciente, porque uns vão ter edemas mais duradouros. Então, realmente, o paciente às vezes fica muito ansioso em ter aquele resultado já da rinoplastia e a gente tem que saber tranquilizar o paciente, acalmá-lo, né, e dizer que esse resultado ainda vai demorar um pouquinho a acontecer. Isso faz parte da própria anatomia, da própria natureza da pessoa mesmo.